Gostaria de saudar cada um dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Gilberto que nos fala. Esse é o programa Manhã com Deus. Estamos tendo aí um problema de internet, mas essa é uma gravação. Estou vendo aqui na tela que realmente está variando bastante na tela. Nós temos internet, mas está variando muito. Então esse programa está sendo gravado e logo após estará sendo transmitido pelo YouTube. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu gostaria de dar saudação à minha esposa, a nossa irmã Wanda. A paz do Senhor a todos os irmãos, né? Glória a Deus por esse momento. Podemos estar aqui novamente nesse estúdio para juntos podermos falar sobre a palavra do Senhor. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Glórias a Deus. E o tema dessa terça-feira, dessa manhã com Deus, aleluia, Jesus. Ó, Senhor, é subindo ao monte. E aí uma pergunta, para quê? E está registrado o texto, está registrado no livro do Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Nós vamos estar lendo, se você tem sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8, para a glória do Senhor. A internet está flutuando, aqui dá para ver o sinal, né? O sinal tem só dois pontinhos, às vezes fica com um ponto, então isso atrapalha muito na transmissão, mas a gravação não vai atrapalhar nada, né? E depois nós divulgamos o trabalho para os nossos contatos, né? Para não perderem essa mensagem. Essa mensagem vai estar gravada, né? Aí para o mundo inteiro. Nossa versão é Almeida Revista e Corrigida. Nossa versão Almeida Revista e Corrigida. Se você tem essa versão, você vai estar acompanhando normalmente. Se você tem uma outra versão, acompanhe então na nossa a sua leitura juntamente conosco. Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8 até o final. É um capítulo pequeno. Pode começar. Diz assim: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, Glória a Deus, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então o texto aqui fala sobre um episódio em Refidim, logo após a falta de água que o povo murmurou. Eles haviam saído há pouco tempo do Egito
havia falta d'água, o povo murmurou contra Moisés, contra o Senhor, e Deus lhes deu água. E logo após, temos aí um episódio de um exército inimigo, os amalequitas, que subiram, que se levantaram contra o povo de Israel. E Moisés falou a Josué, que era o capitão general, né, de guerra, para ele combater Amaleque. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiriam até o outeiro, um pequeno monte, né, uma colina, para estar ali intercedendo. Né? Subiram para quê mesmo? Para orar, para pelejar, orar a Deus. Para interceder pelo exército. Né? Pelo exército. Moisés já era um homem de uma certa idade, uma idade avançada, e estava ali juntamente com seu irmão, mais velho ainda que ele. Arão era mais velho que Moisés, e também com Hur. Né? Nós não sabemos muito sobre esse personagem Hur. E os 3 anciãos subiram ali ao cume do outeiro, cume do monte, intercedendo. E conforme as mãos de Moisés se levantavam, o que acontecia? Os israelitas venciam a guerra, né? A peleja. Mas Moisés, como se cansava, disse, né? Ele se cansava, porque já tinha uma idade avançada, se cansava. Então as mãos dele se abaixavam por causa do cansaço. E o que acontecia quando as mãos de Moisés abaixavam? Eles perdiam, né? Amaleque prevalecia. E aí Arão e Hur tiveram a brilhante ideia, né, de colocar uma pedra, 2 pedras, aos lados dos braços de Moisés, e sustentavam ali as mãos de Moisés junto àquela pedra, até que a vitória viesse totalmente para o povo de Israel. Glórias a Deus. Então, nós vemos aí o objetivo desses 3 homens. Era um objetivo claro. Agora você imagina se Moisés, Arão e Hur estivessem subindo ao cume do monte, cada um com um pensamento diferente. Cada um com um pensamento distinto. Moisés poderia subir, olha, eu estou muito velho, ou Arão poderia pensar, eu sou mais velho que Moisés, estou muito velho, eu vou subir ao cume do monte para descansar. A guerra não vai me atingir, eu vou subir ao cume do monte, eu vou ficar descansando. E Hur podia estar vigiando, eu vou vigiar só Moisés e Hur. E Moisés com um outro pensamento. Será que Josué ganharia a peleja? Seria bem difícil, não é? Porque os 3 estariam divididos, né? Estariam divididos nos seus pensamentos. É uma coisa assim estranha, né? Porque aí não teria um objetivo, né? Comum. Não teria um objetivo comum, cara. Divisão de pensamento, né? De objetivo. E então, o próprio Deus os teria impedido de fazer alguma coisa. Né? Porque os 3 estariam, cada um pensando num determinado assunto paralelo, e não se uniriam. Né? Então, dificilmente Josué, só o fato de Moisés abaixar as mãos já dava vitória ao inimigo. Imagina então se os 3 estivessem com o pensamento contrário. Por exemplo, Arão ia querer levantar as mãos de Moisés e Hur ia pensar, para que levantar as mãos? Então, isso que eu ia comentar. Mesmo que 2 estivessem pensando igual e um estivesse pensando ao contrário, aí já não ia ser muito bom, porque ele ia querer colocar a ideia dele, aí ia ficar aquela discussão, né? Mesmo que aquela, né? Então, aquela já não ia dar muito certo. Essa diferença de pensamento. Deus não é um impedimento para a obra de Deus, as diferenças. Né? As diferenças no meio de nós é um impedimento à obra do Senhor. Então eu queria que você consegue colocar na tela aquela imagem? Nós vamos colocar. Eu não estou vendo agora, né? Mas na tela uma imagem. Não sei se vocês vão conseguir captar. O tema está dizendo:
uma cidade no monte. Cidade no monte. E entre parênteses, e seus moradores, reticências e interrogação. E seus moradores. Por que a pergunta? Eram os moradores da cidade? Porque é um monte, né? Tem alguns outeiros. E tá lá a cidade. E tem várias pessoas aqui dessas imagens. Vocês notaram alguma coisa dessas pessoas? Dá para notar alguma coisa nelas? Estão de costas, né? Hã? Todas de costas. Uma está de costas para a outra. O que significa isso? Você pode imaginar? É a discordância, né? Não estou em concordância, né? Quando um está voltado de costas para o outro, ou está no meio das crianças, né? Está de mal, né? As crianças estão de mal. Mas no meio dos adultos, estão andando em caminhos opostos. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, essas imagens estão mostrando pessoas, umas de costa para a outra. Ou seja, eles não concordam. Por isso que vem a pergunta, e seus moradores, são esses os moradores dessa cidade que está no monte? Então, eu vou estar contando aqui uma parábola, uma ilustração, e vamos ver se os irmãos capturam, né, a ideia dessa imagem, a ideia do texto que nós lemos e como você se encontra inserido nessa parábola. Em que posição você se encontra e qual é a posição que nós devemos nos encontrar daqui por diante. Tá? Vamos lá. Havia uma cidade no monte onde havia diversos tipos de pessoas. Os moradores ali eram músicos, poetas, soldados, havia velhos, havia jovens, haviam ricos e havia pobres nessa cidade. Né? E essa cidade prosperava, ela brilhava. E ela poderia continuar brilhando. Só que nós não sabemos o que se infiltrou ali exatamente o que se infiltrou na cidade, que um começou a se voltar contra o outro. Né? Um começou a se voltar contra o outro. Para você ter uma ideia, os poetas começaram a pensar que os músicos eram rasos, eram superficiais. Né? Os soldados pensavam que os poetas eram fracos, não tinham força alguma. Os velhos pensavam que os jovens eram tolos. Eram tolos. E os ricos nunca quiseram ouvir a palavra do pobre. Lembra que eu falei? Havia ricos, pobres, velhos, jovens, soldados, poetas, músicos, diversos tipos de pessoas que habitavam, diferentes tipos de pessoas que habitavam nessa cidade. E cada um começou a achar que eles próprios eram melhores, né, do que o outro. E criticar um ao outro. E aí o brilho daquela cidade, o que aconteceu com aquela cidade? O brilho dela começou a ofuscar, como a internet que está aqui. Ó. Eu estou vendo ali um pontinho, daqui a pouco dois, daqui a pouco volta para um. Fica assim. E nós não conseguimos nos comunicar ao vivo. Porque fica oscilando. Então o brilho daquela cidade começou a piscar ou a diminuir. Porque cada um pensava que era melhor que o outro. Ao invés de pensarem assim, olha, o poeta pensava que o músico era superficial, mas a música do músico, né, ela era inspiração para o poeta escrever. Ele não pensou nisso, que a música que ele ouvia era inspiração para ele escrever. Você ouve uma música, você ouve um som,
é inspiração para quem é poeta. Um som, um ruído, um barulho, um tremor, ou um som suave, ou uma música, uma harmonia gostosa, bem feita. É inspiração para o poeta escrever. O soldado que pensava que o poeta era fraco, ele deveria pensar que a poesia do poeta era força para o soldado guerrear, para o soldado pelejar. Ela dava força para ele. Ele lia, ele ouvia a poesia, até inserida na música, e dava forças para o soldado guerrear. Os velhos que pensavam que os jovens eram tolos, eles deveriam pensar o fogo da juventude, a vibração da juventude, ajudava, dava sabedoria ao velho. Dava sabedoria, ajudava na sabedoria do velho. Porque ele pensava, lembrava do seu tempo passado. E aquilo era sabedoria para o velho. E o rico poderia ouvir a pregação ou a palavra, o discurso, a palavra do pobre. Não ia tornar ele menos rico, mas ele ia conhecer melhor a sua sociedade. Mas ao invés disso, cada um pensou que ele era melhor que o outro, e aí a cidade foi se apagando. Aquela cidade que brilhava aqui na colina começou a se apagar, o brilho daquela cidade. Em que situação, em que condição você se encontra? Nós nos encontramos nos achando melhor que os outros ou que o outro, ou criticando o outro por ser diferente, de nós, desrespeitando o outro porque ele é diferente de nós. Nesse domingo nós estávamos ouvindo um pouco sobre o bullying, o fato da pessoa ter um sotaque diferente não diminui, não o torna menor que nós. O fato da pessoa ter uma cor diferente da nossa não o torna menor que nós. O fato da pessoa ser homem ou mulher não torna diferente de mim, que sou não torna. O fato de você ser mulher e eu homem não torna você menor que eu. Nem o fato de eu ser homem e você mulher não me torna menor que você. O fato de uma pessoa ter mais dinheiro do que o outro, mais posses do que o outro, não torna o outro menor, ou não torna este maior. Mas os moradores aqui dessa cidade no monte achavam que o outro, por ser diferente, era desqualificado ou menor. E a cidade começou a se apagar. Esse é o perigo que nós vivemos nos dias de hoje. Isso especialmente dentro da igreja de Deus. Nós começamos a mensagem dizendo, olha, se Arão, Ur e Moisés não estivessem com o mesmo objetivo, não estivessem naquela comunhão, com aquele mesmo objetivo. Qual era o objetivo naquele momento? Dar vitória a Josué. Não era Moisés, Arão e Ur que iriam desembainhar a espada para sair lutando contra os amalequitas. Só que a vitória de Josué não seria só de Josué, né? A vitória de Josué seria todos. De Israel, deles todos. De Arão, de Moisés, Arão e Ur, e de todo Israel. Assim também dentro do nosso contexto atual. A vitória de um não é só dele, é minha também. Com certeza. A sua vitória é minha vitória. A sua derrota, a sua perda é nossa perda também. Nós perdemos também. E o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele não quer que ninguém perca. Ou se perca e não quer ver perdas no nosso meio. Então, presta atenção nessa parábola, essa cidade que brilhava e poderia continuar brilhando
se um não tivesse voltado contra o outro. Mas o final da parábola, o Senhor continua chamando. Ele continua chamando vidas para morarem nesse monte, para subirem até o monte. Mas presta atenção, como nós vamos subir ao monte? Para quê? E incrível que se a cidade, se eles continuassem com o mesmo objetivo todos, ou se esforçando, né, numa concordância, a vitória, a bênção não seria de um ou de outro, mas de todos. Os benefícios seriam para todos, né? E por conta disso, todos vieram sofrer. Infelizmente. Todos vieram sofrer. Então, é uma claro, cadeia, é uma cadeia de... Deus nos deu livre-arbítrio, né? Temos liberdade de tomar decisões, de atitudes, mas o que nós precisamos pedir sempre para Deus, que Ele abra os nossos olhos nas nossas decisões ou nos nossos pensamentos, que às vezes eu posso até não concordar com você com alguma coisa, né? Tenho essa liberdade, posso não concordar, mas eu não vou lutar contra você por causa disso. O fato de pensarmos diferente não pode nos tornar oponentes. Ou apresentar o meu peixe, chegar em outra pessoa e comentar com a outra sobre a minha contrariedade. Eu tenho que guardar para mim, orar, né? E ver o que eu posso fazer, né? Se é que eu estou certa. E assim é mais fácil de a gente ajudar um ao outro, né? Ver a dificuldade um do outro e não criticar ou comentar, mas ajudar, dar as mãos, né? Procurar, mesmo com a nossa limitação, mesmo com a nossa pouca força, não é? Procurar fazer algo que venha edificar os nossos irmãos, edificar a obra de Deus. Olha, essa história que nós estamos ouvindo é uma ilustração muito maravilhosa que nós precisamos estar sempre meditando na nossa vida. Como tem sido, como temos nos portado, né, dentro da nossa casa ou dentro da nossa igreja principalmente. Não é como temos nos portado, né? Porque às vezes vem uma palavra, vem alguma coisa que às vezes a gente não gosta. A gente não gosta. Ouvimos uma palavra na igreja, de repente eu não gostei da palavra. De repente eu não gostei, né? Acontece. Mas isso não me dá o direito de ir comentar com a minha irmã ou com o meu irmão. Olha, você viu? Ficar indo procurar gente para concordar comigo. Porque aí eu estou atrapalhando. Eu mesma estou deixando de receber a minha bênção. Eu própria, com as minhas próprias ações, estou deixando de ser abençoada e às vezes ser um impedimento para minha irmã ou para o meu irmão também ser abençoado, né? Então a palavra de Deus é maravilhosa, né? E no livro de Coríntios, se não me engano, nos diz que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos. Se chegar algum comentário aos nossos ouvidos, que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo,
nos ajude, ao invés de comentar, orar a Deus, pedir entendimento para Deus, pedir a Deus que abra os nossos olhos, que nos dê visão do céu, visão espiritual. Ao invés de criticar, eu vou pedir para Deus abençoar, né? Orientar. E assim, eu, em primeiro lugar, estarei sendo abençoada. Glórias a Deus. Subir ao monte, subindo ao monte. Para quê? Qual a intenção? Quando nós falamos de subir ao monte, os irmãos pensaram, subir ao monte para orar, né? Até essas subidas aos montes para orar, né? O que nós vamos fazer quando nós descermos do monte, né? Nós vamos edificar outras pessoas? Ou apenas eu subir pensando em mim? Eu não posso esquecer que se eu subir ao monte, o Senhor estará lá, mas eu não posso esquecer que eu tenho que descer do monte. Há pessoas me esperando ali, né? E o que eu vou fazer com aquelas pessoas? Simplesmente mostrar que eu recebi poder ou edificar essas outras pessoas, né? Então, subir ao monte para quê? Nós vimos que Moisés, Arão e Hur subiram para o bem comum de quem estava lá embaixo do monte, pelejando. Josué estava ali guerreando contra os amalequitas. Então eles subiram para o bem daqueles que estavam lá embaixo. E deles também, né? Quem sabia? Eles fatalmente seriam afetados. Com certeza. Eu vou trabalhar para sustentar minha família. Mas eu vou trabalhar, esse sustento da minha família volta para mim. Com certeza. É um retorno para mim. A roupa que eu tenho, a comida que eu recebo, o carinho, o amor, é tudo decorrência desse esforço meu. Né? Então eles subiram ao monte para o bem comum, para o bem de todos. Então, especialmente agora, nessa semana, que nós temos congresso, existe uma mensagem na palavra uniforme. Né? Existe uma mensagem. Porque se deixa solto, né? Cada um quer ter o seu brilho próprio. Não é verdade? Nós estamos falando de roupas. Estou falando agora de roupas. Então, a palavra uniforme, a utilização de uniforme, qual é a ideia da utilização de uniforme? É o bem comum, é o bem de todos. Para que um não tenha mais destaque do que o outro. Né? O irmão que tem mais posse esteja o máximo possível igual ao irmão que tem menos posse. Né? O que eu sempre achei interessante quando chega essas datas assim festivas e a gente faz o uniforme, a gente procura o significado dessa palavra, né? De uniforme, que não é apenas colocar uma roupa igual ao meu irmão ou minha irmã. O uniforme é o mesmo pensamento, né? É o mesmo objetivo, como nós vimos aqui, o objetivo de Arão, Hur e Moisés, né? Eles estavam com aquele pensamento único, né? Pensando a mesma coisa. Será que tinha alguma diferença? Claro que tinha, porque são pessoas diferentes. Nós não somos iguais, totalmente iguais. Cada um Deus desenhou de uma forma. Mas o Senhor deixou o seu Espírito Santo para falar com todos nós, né? E nos orientar como nós devemos agir para que eu seja abençoada e pela minha vida o meu irmão também seja abençoado, né? Então, o que significa essa palavra uniforme é o mesmo pensamento, né? Me esforçar para isso. Eu vou me esforçar para isso, querer ver o meu irmão abençoado, né? Firme na presença do Senhor, confiando no Senhor, na palavra de Deus, fazendo o trabalho do Senhor, aquilo que agrada a Deus, que a bênção vai vir, não somente para o meu irmão, mas vai vir para mim também, para todos que estiverem em volta. Né? Então, seria interessante meditar no que significa uniforme e procurar nos esforçar, né? Mesmo na nossa limitação,
nas nossas fraquezas, nos esforçar para viver dessa maneira. E a bênção do Senhor será muito maior. Glórias a Deus. Na minha vida e na vida de cada um de nós. Glórias a Deus. Então, subir ao monte pode ser, significar subir a casa do Senhor com um só propósito. Com o propósito de adorar. Primeiro adorar. Nós vemos aí em casos tão radicais. Lembra do endemoniado gadareno? Endemoniado gadareno. Ele estava endemoniado. Possesso de milhares de demônios. Tanto é que quando Jesus expulsou os demônios, tinha 2.000 porcos. 2.000 porcos. Se cada porco tinha um demônio, para matar o porco, imagina, né? Quantos demônios tinha naquele homem. E quando ele viu Jesus, ele se prostrou, adorando. Percebe isso? Estava endemoniado. Mas se prostrou diante do Senhor, adorando. Então, agora imagine nós que somos o povo de Deus. Primeiro objetivo nosso, a primeira intenção nossa é vir para a casa do Senhor, adorar. Esse objetivo, né? Primeiro. Com esse propósito. O primeiro propósito tem que ser adoração. Adoração. Porque as demais coisas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeira coisa, eu vou buscar a Deus. E, olha, eu tenho uma intenção, eu tô doente, tô desempregado, tô com problema com uma pessoa, com 2 pessoas, problema na minha casa, relacionamento, etc. Esse tem que ser o segundo ou terceiro objetivo. Porque o primeiro é a adoração. Por quê? Porque quando eu vou adorar, eu vou entrar no ambiente celestial, célico, no ambiente de Deus. Porque senão Deus vai estar ausente, né? Não é verdade? Se eu não entrar no ambiente... é casa de Deus, mas ela se torna casa de Deus verdadeiramente na minha vida quando eu estou adorando. Senão é apenas um prédio. Nós temos aí... recebi ontem um vídeo, né, da construção do templo. Nosso templo aqui em Vila Cruçá. Nos anos 90. No início dos anos 90. E quase em meados dos anos 90 havia eventos já no templo. Né? Batismo, inclusive batismo. Se eu não estou com esse objetivo de adorar, é um templo, é uma construção, uma edificação de tijolos, né? Com decoração, etc. Bancos. Agora, eu entrando, subindo ao monte, subindo à casa do Senhor, primeira coisa, adorar, com o intuito de adorar a Deus, aí eu vou entrar no ambiente espiritual. Eu estou no ambiente espiritual. Deus está nesse lugar. Nesse ambiente espiritual. Deus está nesse lugar. E aí as demais coisas, né? Como diz a palavra, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí nós vamos entrar e pedir ao Senhor, estou com um problema com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai, com o irmão, problema material, etc. E aí Deus vai responder, sim, não, ou espere, né? Sim, eu vou te dar bênção. Não vou te dar bênção. Não vou te dar isso. Eu tenho os meus motivos, os motivos de Deus. Ou esperar, eu vou te dar, mas espere um pouco. Estou te maturando, está amadurecendo. Então, os objetivos nossos não podem ser como dessas pessoas aqui da tela. Né? As pessoas que estão com... cada um com o seu pensamento. O poeta pensando que o músico era raso, era superficial. O soldado pensando que o poeta era frágil. O velho pensando que o jovem era tolo. E o rico não quero nem saber de pobre perto de mim. Né? Ao invés de pensar o contrário. O poeta deveria pensar que, olha, esse músico dá inspiração à minha poesia. O soldado pensar, a poesia desse poeta me dá força, ânimo para guerrear. A força desse jovem, o fogo desse jovem, a esse que é velho,
me dá, ela ajuda a minha sabedoria. Ela acrescenta a minha sabedoria. E o rico, ouvindo o pobre, não vai se tornar menos rico. Então, pensa bem, vamos pensar bem. A internet voltou, graças a Deus. Vamos pensar bem nisso. Subindo ao monte, para quê? Para adorar. É fácil, né? Vamos para orar. Eu vou para adorar. Até a palavra, vou adorar. Mas você sabe, os irmãos sabem exatamente o que significa essa palavra adoração. Essa palavra adoração. Essa questão adoração. Entrar no ambiente. Não é só pegar um Uber, pegar um ônibus, ou ligar o carro e vir ou vir a pé até a casa de Deus. Entrar no ambiente celestial. Entrar no ambiente célico. Entrar na presença de Deus. Onde a atmosfera nos envolve. Nós não pensamos mais nas coisas terrenas. Aquela adoração está me envolvendo. Aquele ambiente de adoração está nos envolvendo. E aí Deus começa a nos responder. Com a sua presença, com a sua palavra, Deus vai nos responder. Coisa maravilhosa. Aleluia, Jesus. Que coisa maravilhosa. Quando nós subimos ao monte, ou habitamos, aquele que habita, né? Normalmente os esconderijos, né? Os lugares de refúgio na Bíblia eram montes, né? Fortalezas eram feitas em lugares altos, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando nós subimos a esse lugar de refúgio, a esse lugar de abrigo, né? Torre forte, essa torre forte, esse castelo forte, né? É o nome do Senhor, né? Quando nós subimos com esse intuito de adorar, aí o nosso pensamento, nós não damos as costas uns para os outros, pelo contrário, nós unimos as nossas mãos. Aleluia, glória nossas a Deus, forças. aleluia. Eu me lembro um dia que chegou uma mulher endemoniada, ela ficou travada na frente da igreja, naquela consagração de adolescentes e jovens. E ela foi colocada ali no meio de um círculo de adolescentes. E aí o pessoal começou a orar, se unir mesmo. Unir em oração. Irmãos, que maravilha. Que maravilha quando os irmãos se uniram em oração. Aquela mulher foi liberta. A ponto dela dizer que estava vendo anjos. Que ela pensava que estava no céu quando ela foi liberta. Que coisa maravilhosa, né? Por quê? Porque todos estavam com o mesmo intuito de libertar aquela mulher dos seus demônios. Que coisa maravilhosa quando nós temos o mesmo pensamento, né? Temos o mesmo intuito, né? Subir ao monte, como Moisés, Arão e Hur, subir a cidade no monte, habitar na cidade no monte com o mesmo pensamento. Olha, imagina diversos pedreiros, servente de pedreiro, serralheiro, ferreiro, carpinteiro, pintores, constroem um edifício, né? Mas o edifício continua sendo o mesmo, é um edifício. Quando os irmãos construíram aqui o prédio, o templo aqui, várias pessoas ajudaram a construir. Pessoas totalmente diferentes uns dos outros. Mas o templo é um só, né? Imagina se o irmãozinho lá construísse, não, vou construir o meu templo aqui, ó. Essa é a minha parte aqui, ó. Imagina, irmãos, não dava nem para entrar no templo, porque cada um ia construir o seu templo no mesmo terreno. Mas, graças a Deus, construíram um só templo, onde nós podemos entrar, adorar a Deus, buscar nossa bênção, preciso de uma bênção, né? Buscar a nossa vitória, e todos, olha, tem bênção para todos, né?
tem lugar para Graças todos. a Deus, aleluia. Tem bênção para todo mundo. Tem bênção para todo mundo. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, assistindo. Nós pedimos novamente perdão aos irmãos. Tivemos aí um problema, foge do nosso controle, né? A internet ele foi caindo, foi diminuindo, foi falhando, mas agora voltou. Brilhou de novo, igual o brilho da cidade na colina. Voltou a brilhar. Voltou a brilhar. Por quê? Porque o poeta inspirou sua poesia na música do músico. O soldado encontrou forças na poesia do poeta para lutar. O velho se tornou sábio, mais sábio. Usou mesmo a sua sabedoria, vendo o fogo, a chama da juventude no rosto do jovem. E o rico não tapou seus ouvidos ao clamor, ao discurso, à palavra, à pregação do pobre. Quando nós tomamos esse tipo de atitude, a cidade continua brilhando. A internet continua funcionando. A cidade continua brilhando. E o Senhor continua chamando. Aleluia. O Senhor continua chamando. Vem para casa. Vem para o monte. Vem para a casa de Deus. Vem para a cidade no monte. Vem para a cidade que está edificada sobre o monte. Jesus, ele disse, né? Lembra? Não se edifica. Você coloca... Não se quer esconder. Coloca a luz embaixo do e a cidade no monte. Não se esconde uma cidade que é construída no monte. Não dá para se esconder. Esses dias nós estávamos falando na nossa viagem que não dá para esconder. As pessoas onde nós estamos, vocês são crentes, são de qual igreja? Temos que brilhar onde quer que nós estejamos. Ou aqui na nossa vizinhança, ou a 2.500 quilômetros. Nós fomos 2.500 quilômetros quase. Temos que brilhar. Então não se esconde. E o Senhor nos incentiva, né? Nos aconselha, nos exorta, né? A cada um de nós a nos examinarmos a nós mesmos e sermos motivo de bênção para os nossos irmãos, né? Para o nosso próximo, né? O que nós estamos fazendo para que os nossos irmãos se sintam edificados, né? Como tem sido a nossa vida, não é? Temos procurado animar os nossos irmãos com as nossas atitudes, né? Temos nos importado, né, com isso, em ser bênção para a obra do Senhor, para a vida dos nossos irmãos, para a igreja do Senhor, né? Que vidas que entram muitas vezes sofrendo, querendo receber de Deus. Quem dá é Deus, né? A bênção, a vitória. Mas o Senhor nos chamou para sermos os seus instrumentos. Quem deu a vitória para Josué contra Amaleque? Foi Moisés? Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Mas Josué estava ali, precisou, batalhando. Mas precisou de pessoas E nós, unidas. como a igreja do Senhor, né? Como o povo de Deus, o Senhor nos incentiva dessa maneira. Então, eu gostaria até de dizer agora, estamos nos preparando para fazer parte desse congresso tão glorioso que será no final de semana. Então, irmãs, vamos atrás das nossas irmãs, né? Eu tenho dito isso para as nossas irmãs, aquelas que nós não estamos vendo, às vezes não estão ali participando, né? Não tem vindo. Vamos atrás, né? Dar uma palavra de ânimo, de incentivo, né? Saber o que está acontecendo com as nossas irmãs, orar não, mas orar desejando mesmo, em ver as irmãs juntos, exaltando o nome do Senhor. E para que naquele dia, quando o Senhor Jesus chamar a sua igreja, possamos todos juntos subir para a glória de Deus. Então, essa ilustração, né, essa história que a gente trouxe nessa manhã, serve para nós examinar a nossa vida. Será que eu estou edificando a minha irmã? Será que as minhas ações estão edificando as minhas irmãs? Né? Minhas ações na minha vida, nas redes sociais, né? No meio da igreja, aqueles que estão me observando, né? Será que eu tenho se sentido
incentivados a participarem, né? Então vamos lembrar mesmo dos nossos irmãos em oração, né? Lembrar em oração, em uma palavra de ânimo, mandar uma palavra de ânimo, de força, né? Para mim, essa palavra veio me exortar nesse sentido, né? De continuar indo atrás, dando palavras de ânimo, procurar se esforçar mais, né? Nos esforçar cada dia mais para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós vemos que grande vitória o povo de Israel teve contra os amalequitas, contra Amaleque. E Deus fez uma promessa de riscar esse inimigo da vida da face da terra. Mas esse inimigo do caminho de Israel. Assim também, quando nós tomamos uma atitude de nos encorajarmos uns aos outros, de nos ajudarmos uns aos outros, Deus também tem promessas para nós, de tirar do nosso meio os tropeços que aparecem na nossa jornada, na nossa caminhada, né? Deus, ele tem promessa de tirar do nosso caminho esse tipo de tropeço, né? Então, mas nós precisamos ter uma atitude para que outras pessoas sejam abençoadas, e na bênção dessa pessoa nós vamos ser atingidos também, como aconteceu com Moisés, Arão e Hur. Aqui no livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes. Eu quero ler alguns versículos. Capítulo 4, a partir do versículo 9, diz a palavra do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro para que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, essa palavra é maravilhosa. Sobre união. Sobre a união. Sobre vencer as diferenças, né? Vencer as diferenças. Porque nós vivemos e temos diferença. Não tem como eu ser igual. Mesmo gêmeos são diferentes. Tem alguma coisa que difere um do outro. Tem alguma coisa que difere, né? Um do outro. Mas o Senhor deixou o seu Espírito Santo para nós, né? O seu Consolador para nós. E pelo Espírito Santo é que nós vamos vencendo as diferenças. Porque se eu deixar essas diferenças tomar força em minha vida, elas vão me tirando as minhas forças, vão me abatendo, eu vou perdendo a alegria, vou perdendo o ânimo de estar servindo o Senhor, de estar na casa do Senhor, né? Os pensamentos que vêm contrariando a adoração a Deus. Então, o Senhor nos chama a vencer essas diferenças, a estar na presença do Senhor com o mesmo propósito, adorar o nome do Senhor em primeiro lugar. Vamos ter esse objetivo, como teve Moisés, Arão e Hur. Eles subiram com o objetivo de interceder por Josué, que estava ali pelejando, né? Aquela guerra, né? Então ali eles estavam com esse mesmo propósito, com essa mesma vontade de ver a vitória de Josué, que não era de Josué, mas era de Israel. Todo o povo de Israel. Era do povo. E a nossa também é a mesma coisa. Eu vim para a casa do Senhor com um objetivo, com um propósito de adorar o nome do Senhor. E quando eu adoro, a presença do Senhor se manifesta. Só na minha vida? Não. Se manifesta na igreja. Glória a Deus.
E todo o povo é abençoado, recebe a bênção nesse momento. Pessoas que ainda nem são crentes podem se converter naquele momento. Eu me lembro agora eu lembrei de um cunhado meu, esse cunhado que a gente sempre fala sobre ele, que ele foi liberto da bebida. Antônio. Talvez ele esteja até ouvindo. Eu me lembro quando ele ainda não era cristão, e na igreja a gente congregava. A igreja tem até hoje, né? Tem como que eu posso falar? Uma chácara, né? Lá em Ibiúna. E uma vez os irmãos da igreja foram passar um dia lá em Ibiúna, né? Ficar ali conversando, se fraternizando. E era só os homens da igreja, né? Que ia aquele dia. Mas aí os irmãos colocaram um propósito, olha só. O propósito de levar pessoas, outros homens, podia ser parentes, podia ser amigos, né? E eles levaram meu cunhado. Tinha outros homens, irmãos, parentes nossos na igreja, e convidaram ele para participar desse evento, né? E ele foi, ele participou. E quando ele voltou maravilhado de ver a comunhão dos irmãos, o comportamento, a alegria ali, a alegria, a confraternização ali. Ele voltou tocado por Deus ali, de ver como que era, porque eu tenho certeza que ele devia ter pensado, quando ele saía lá com os outros homens lá, que ainda não conheciam o Senhor Jesus, como que era? Era para ficar no bar, voltar para casa, às vezes nem conseguia andar. Quantas vezes ele chegou caindo, né, de tanto beber dentro de casa. Era a confraternização deles. E quando ele foi com os da igreja, ele voltou para casa com o coração radiante de alegria. Com a cabeça no lugar. Né? Alegre, feliz. Porque lá, só do que ele viu, foi abençoado. Mesmo sem ser cristão, mas ele foi abençoado pela vida dos servos de Deus que estavam ali, junto com ele. Então, irmãos, olha que maravilha, né? Olha que maravilha isso, né? Essa glória. Então, nós vimos para a casa do Senhor, onde nós estivermos, com esse propósito mesmo, de que o mundo possa ver em nós a presença do Senhor, né? Glórias a Deus. Possa sentir a paz que só o Senhor tem para dar. E através de nós, ela pode ser passada para outras pessoas, não é? As pessoas podem sentir a paz do Senhor que está em nós. As pessoas podem sentir só de estar perto da gente, né? Porque Deus habita em nós. Somos o templo, a palavra de Deus fala, que nós somos o templo de morada do Espírito Santo. Então que nós tenhamos esse objetivo mesmo, de adorar, vir para a casa do Senhor, com esse primeiro objetivo. Eu vou adorar a Deus. Eu não vou me preocupar com o que é a blusa que a irmã vai usar, com o que é a saia que a irmã vai estar usando. Né? Não vou ficar com essa preocupação, eu vou ficar com a preocupação de sentir a presença do Senhor na minha vida, de ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, de receber um dom espiritual, de que vidas que vão estar aqui, que ainda não se decidiram por Jesus, sejam tocadas pelo poder de Deus e sejam salvas. Irmãos, vamos colocar em nós, em nosso coração, este objetivo, de verdade, e estamos esse mês inteiro fazendo nosso relógio de oração e jejum. Vamos estar sempre lembrando, pedindo para Deus mesmo e desejando ver mesmo a presença do Senhor. Glória a Deus. Notória em nosso meio. Eu me lembro que logo no começo, assim, quando a gente começou a falar sobre o nosso congresso, né? E aí a gente estava decidindo, orando, pedindo para Deus uma direção, né? Sobre quem seria chamado, né? Para trazer a palavra de Deus. E eu me lembro que a irmã, assim, eu percebi, a irmã estava meio aqui amedrontada, né? E veio falar comigo, você não acha que era melhor chamar outra pessoa, né? Porque
Ai, porque eu já congrego aqui. E ali eu fiquei orando a Deus. Eu fiquei em espírito, porque o Senhor colocasse uma palavra de incentivo para me falar para a irmã, né? E eu falei assim, olha, irmã, nós estamos orando. Não fica com medo, não. Porque nós estamos orando, jejuando, e Deus vai usar a irmã. E vai ser uma bênção. Daí foi a palavra que eu pude falar para a irmã. E eu sei que dali eu tenho certeza que o Espírito Santo encorajou, né? E eu tenho certeza que o Senhor irá falar, irá usar a sua serva, irá usar o seu servo. E vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção. Como todos os anos é uma bênção. Como todos os anos a presença do Senhor é marcante. Todos os dias, todos os momentos, a presença do Senhor é sempre marcante na igreja, na vida do seu povo. E eu tenho certeza que vai ser também. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse é o seu programa Manhã com Deus, na rádio AD Curuçá, TV AD Curuçá e pelo Facebook EAD Vila Curuçá. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos que nós ficamos uma semana fora, né? E retorno sempre é difícil. Até os irmãos ficam com dúvida, será que vai ter um programa? Nós até mandamos as mensagens, né? Mas nós ainda precisamos evoluir nessa parte de divulgação, né? Ainda precisamos evoluir ainda, mas nós precisamos também, não pode ter essas falhas, né, de internet, né? Como aconteceu agora, de sinal. Nós sabemos que a internet no Brasil é muito debilitada, né? Às vezes, quando você conta com ela, ela cai. Você está esperando por ela cai. A qualidade da internet brasileira ainda tem muito a desejar. Nós estamos esperando aí para esses próximos anos o 5G, né? Que melhorará bastante as transmissões, né? Mas enquanto isso não acontece, nós temos que trabalhar com o que nós temos. Nós pedimos aos irmãos, não se esqueçam de nós. Não se esqueçam de nós. Nós temos toda a programação da igreja, né? Hoje, pela noite, nós teremos o culto de doutrina, né? Inclusive o pastor Nivaldo havia dito, e tem uma mensagem para trazer em cima da vida de Jonas. Ele fez uma leitura no domingo e disse que tinha uma mensagem para trazer aqui para os nossos corações. Então vamos ver, o nosso pastor Nivaldo, pastor presidente, tem a nos dizer nessa noite, no culto de doutrina, às 19h30, né? Mudou. Eu ia falar 19. A partir das 19h30, 7h30 da noite, teremos culto de doutrina lá. Culto de doutrina, às 19h30. Amanhã, nós temos também a programação. Nosso irmão Jefferson, daqui a pouco, ele estará também com o momento de adoração, né? Nosso irmão Jefferson Augusto estará também com o momento de adoração na parte às 18h, né? Amanhã nós temos a programação com os pequenos adoradores, às 19h, nossa irmã Rafaela, nossa irmã Ana Cláudia, com as crianças, os pequenos adoradores, às 19h. Quinta-feira, na igreja, pela manhã. Nosso culto, né, de manhã, de consagração, 9h da círculo manhã. de oração, a partir das 9h. Não é? Essa irmã não pode vir, irmão não pode vir o tempo todo, das 9h ao meio-dia. Vem apenas um momento. São 3 horas ali, né, para oração. Para orar a Deus, buscar ao Senhor, louvar o nome do Senhor. Estaremos aqui juntamente com o nosso pastor, com os nossos irmãos, nossos pastores, orando, buscando o Senhor, clamando a Deus e agradecendo também a Deus por tantas bênçãos, né? Por tantas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas, em nosso meio. E à noite, às 19h30, né? Campanha com o nosso irmão pastor Luiz Tilhac, que estará dando continuidade à nossa campanha nas quintas-feiras, 19h30 também, quinta-feira, campanha para a glória do Senhor. Nós temos aí, neste sábado, começa a abertura da nossa festividade. A festividade
congresso do Círculo de Oração. Né? Com toda a igreja, né? Todos estão convocados, não é convidados, é convocados a estar recebendo a bênção do Senhor, estar adorando a Deus junto conosco e recebendo de Deus também a bênção, a vitória, em nome de Jesus. No sábado, às 18 horas. 18 horas, tá? Às 6 horas da tarde. Fala da noite, irmão, vamos esperar escurecer. Aí chega às 7 horas. Então, às 18 horas, sábado, início do nosso congresso. Qual o tema? Mateus. Maranata, Mateus 25, versículo 6. Maranata, Jesus vem. Glória a Deus. E você vai? Essa é a pergunta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Glória a Jesus. A parábola, baseada na parábola das virgens, né? Prudentes. Das virgens prudentes e das imprudentes. Das imprudentes, das loucas, né? Eram 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas. Maranata, Jesus vem. Onde a orquestra vai tocar, o círculo de oração vai estar louvando a Deus, cantores, aleluia, pregação da palavra de Deus. Esperamos aí uma multidão, nós estamos esperando uma multidão aqui enchendo as dependências, aleluia, glória da a Jesus. Rua Aiembi, número 594, Vila Curuçá, Santo André, São Paulo. Se você não conhece ainda nossa igreja, vem fazendo uma visita. Estamos próximos da Avenida Itamaraty, paralelos, né? Avenida Itamaraty, a primeira rua paralela à Avenida Itamaraty, bem próximo aqui do Palácio do Pão, próximo do Habib's Ragazzo, próximos também do cemitério do Curuçá, aqui, Rua Aiembi, 594, sábado. Domingo, escola bíblica dominical. Aí temos as classes, crianças, jovens, adolescentes, círculo de oração, mulheres, né? E também a classe dos varões. Então, 15 para as 9 da manhã, 8h45 da manhã, escola bíblica dominical, para a glória do Senhor. E à noite, às 18 horas, teremos aí o segundo e último culto, congresso do Círculo de Oração. Glória a Deus. Né? Encerramento do congresso do Círculo de Oração. Nesse dia 31. Encerrou o mês de outubro. Vamos encerrar o mês de outubro glorificando o nome do Senhor também neste congresso do Círculo de Oração. Então vocês são nossos convidados e também os irmãos compartilhem. Eu sei que os irmãos chamam mesmo. Vão chamar seus parentes, vão chamar seus vizinhos, seus conhecidos, seus amigos, para encher a casa do Senhor. Tem muito lugar. O templo é grande, tem muito lugar para os irmãos. Deus abençoe grandiosamente a cada um de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Sexta-feira tem também a partir das 15 horas, às 15 às 17, né? Horas, as mulheres AD Curuçá em ação. Nossa irmã Edinaura está ministrando todas as sextas-feiras, está ministrando a palavra de Deus também, para a glória do Senhor. Amanhã também é quarta-feira, nós temos aí nosso pastor Barbosa, a partir das 10 horas da manhã, o pastor Barbosa estará também com Manancial de Vida, programa Manancial de Vida, para a glória do Senhor. Então, assistam, ouçam, compartilhem, mesmo com essas falhas. Compartilhem, porque a pessoa vai estar pegando alguma coisa. E também, toda a programação está sendo gravada. Então você pode pegar na íntegra aí essas mensagens que foram gravadas, ok? Pelo YouTube. Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Todos esses trabalhos que estão sendo feitos, tem gastos, né? Essa é uma obra missionária que depende da graça de Deus, depende da comunhão da igreja também. Lembra? Subiram ao monte. Para quê? Moisés, Arão e Hur. A comunhão da igreja tem que ser aquela comunhão de Moisés, Arão e Hur. Né?
que sobe ao monte para interceder, e todo o povo de Israel. Ali Josué estava com o exército, né? 600 mil homens, mas havia mulheres, crianças, velhos, adolescentes, que não eram do exército, que estavam ali à mercê da graça de Deus, não é verdade? Estava ali à mercê da graça de Deus. Se Moisés não suportasse segurar manter as mãos levantadas, o povo o exército de Josué iria perder a guerra, e as crianças, os velhos, as mulheres, os adolescentes, todos iriam sofrer ou morte ou escravidão, né? Ou privação de alguma forma. Então, é uma obra que depende da graça de Deus e da comunhão dos irmãos. Comunhão dos irmãos. Também das suas ofertas, dízimos, donativos, doações, diversas formas. De que forma que eu posso cooperar com a obra de Deus? Você pode fazer um Pix? Sim, se você quiser vir aqui à igreja, trazer sua oferta, às vezes tem pessoas que vêm de longe, né? Vem abençoar. Ontem mesmo, né? A irmã veio de longe, chamou, veio abençoar a igreja, né? Mora longe, veio presencialmente abençoar o círculo de oração e abençoar a igreja também, veio de longe. Então, se você quiser fazer uma visita, se você é de outro local, não é do nosso ministério, e deseja nos ajudar presencialmente, Rua Aiembi, número 594, Vila Curuçá, Santo André, São Paulo. Mas se você tiver, e você pode trazer uma oferta, um dízimo, pode trazer uma peça de roupa nova, um calçado, um utensílio novo. Você pode trazer também um alimento não perecível, né? Uma cesta de alimentos também está aberto. Estamos aqui à Rua Aiembi, 594. Mas se você está à distância, não consegue vir até nós e deseja nos ajudar, nosso irmão Miguel vai colocar aí na tela os meios pelos quais você pode nos ajudar através da sua oferta à distância, né? Então, o beneficiário, não é beneficiário, é favorecido. Beneficiário é do INSS. O favorecido é a igreja. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão. Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão. Se você deseja fazer sua oferta no banco, o banco é o Itaú. O Banco Itaú é o banco 341, número do Banco Itaú. A agência bancária é a 0020. Repetindo, agência bancária 0020. A conta é corrente, uma conta corrente da igreja. E o número da conta corrente é 80246, dígito 8. Repetindo a conta corrente, 80246, dígito 8. E se você viu aí na tela, se você está lendo aí na tela, o CNPJ da igreja, ele também é a chave Pix. Se você deseja fazer uma oferta via Pix da igreja, a chave é o CNPJ. O CNPJ da igreja para você fazer o Pix é 58159 062 000120. Repetindo, o Pix, que é o CNPJ, 58159 062 000120. E essa obra missionária continuará agradecendo a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Nós queremos saudar os irmãos que deram mensagens, né? Houve um corte, né? Então, alguns irmãos, nós capturamos aqui alguns irmãos que nos mandaram mensagem. Nosso irmão Eliezer Dantas, né?
desse irmão, dessa família que tem nos abençoado com a sua presença. Que Deus abençoe o pastor Gilberto e sua esposa, irmã Wanda, também sua esposa Débora Dantas, né? Que Deus venha abençoar grandiosamente a sua família. Nosso irmão José dos Anjos, né? Tá mandando a paz do Senhor a nós aqui, a minha e minha esposa. Também mandando a paz do Senhor ao pastor Nivaldo, pedindo para mandar a paz do Senhor ao pastor Nivaldo, também a toda a igreja Vila Curuçá, no Facebook. A irmã Gisele também mandou a sua mensagem. Que Deus venha abençoar grandiosamente nossa irmã Gisele Leandro, né? E os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, de alguma forma, mesmo que deu essa falha na transmissão, esse break, né, na transmissão, que os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a oração final. Entramos na parte final do nosso programa. Estaremos orando, pedindo a bênção do Senhor para cada um de vocês. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui. Louvado seja o teu nome. Glórias a Deus. Pai, pela tua presença. Te agradecemos pela sua palavra. Aleluia. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, pela vida das nossas irmãs, pela vida do Miguel, que aqui está, Senhor, nos ajudando. Senhor, continua abençoando mesmo a cada um e a tua igreja, Glórias Senhor. A Deus. Em nome de Jesus. Glórias muito obrigada, ao Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então receba a bênção de Deus, receba a cura, a libertação, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus dê a sua graça seja abundante na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. E aguardamos vocês nesse congresso. Neste sábado. Às 18 horas. Em nome de Jesus. Rua Embi, 594. E também na próxima terça-feira, entrando já no mês azul, né? Estamos no outubro rosa, vamos entrar no novembro azul. Estamos esperando por vocês, em nome de Jesus, o seu próximo programa Manhã com Deus. Receba a bênção apostólica. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada vida aqui presente nesse estúdio, em cada lar, nos seus veículos, e com toda a igreja de Deus que está sobre toda essa terra. E nós, com alegria, digamos amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo programa Manhã com Deus.
Amém.